É recorrente nas salas de café das escolas a frase: "Mas os alunos só estudam para as provas". E você, pós-graduando, está discutindo nos fóruns, escrevendo o texto dissertativo desta disciplina apenas pensando em uma nota? Ou tomou a avaliação como um elemento interativo ao processo de ensino e aprendizagem? Está começando a terceira semana da disciplina Seminários Temáticos da pós-graduação em docência. E nessa semana discutiremos a tríade ensino, aprendizagem, avaliação. O palestrante é o professor Márcio Pironel, do Instituto Federal de São Paulo, campus Salto. Ele evoca essa discussão apresentando o seu artigo, O papel da avaliação na metodologia de ensino, aprendizagem e avaliação, de matemática através da resolução de problemas. Ele trata, por exemplo, sobre a avaliação dando subsídios ao professor para a evolução da sua própria prática docente. Também da avaliação, a meta-avaliação, que é quando o professor questiona a finalidade da avaliação, o tempo de realização, o engajamento dos alunos, e etc. Uma boa semana para vocês! Olá! Hoje nós vamos falar sobre o artigo Papel da Avaliação na Metodologia de Ensino, Aprendizagem e Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas. Esse artigo é de minha autoria, e Márcio Pironel, e de Sabrina Valilo. Tá? Bom, para começar, então, vamos falar um pouquinho sobre o que é a avaliação, como é que eu estou enxergando a avaliação nesse artigo. Tá? Parafraseando o Fernando Pessoa, né, eu diria que avaliar é preciso, porque aprender não é preciso. Na verdade, quando eu estou falando isso, eu estou imaginando a necessidade que existe de estar sendo realizada a avaliação. Por outro lado, o ato de aprender não tem precisão no sentido de uma direção exata da onde é que isso vai parar, certo? Então, avaliar é preciso, é necessário, porém, a aprendizagem é imprecisa, né? A avaliação, ela acontece, e isso vai estar fora do artigo, mas a avaliação, ela acontece no homem desde sempre, né? O homem, ele precisa estar sempre avaliando, né? Ele avalia a quantidade ou as quantidades, ele avalia se ele pode atravessar a rua ou não, ou seja, ele avalia intuitivamente a velocidade que um carro está desenvolvendo na rua para que ele possa estar atravessando a rua com segurança. Enfim, existem 1 milhão, né, infinitas possibilidades de exemplos sobre a avaliação na nossa vida, tá? Mas a gente está pensando aqui na avaliação dentro da sala de aula. E para isso, eu vou estar pensando numa metodologia que envolve a avaliação. Uma metodologia que é de ensino, aprendizagem e avaliação. É uma metodologia que pode ser usada tanto no ensino de matemática, para a qual ela foi desenvolvida, como de outras disciplinas que envolvam a resolução de problemas, ok? Bom, primeiro eu queria explicar por que eu uso, ou que nós usamos, o hífen ligando ensino, aprendizagem e avaliação. Bom, obviamente são 3 processos distintos. Existe o processo de ensino, o processo de aprendizagem e existe o processo de avaliação, ok? Esses processos, eles podem ocorrer independentemente um do outro, ou seja, eu posso ensinar e ninguém aprender, né? E não avaliar. Eu posso aprender sem que ninguém tenha ensinado e também não ter avaliação disso. E eu posso avaliar
o ensino, posso avaliar a aprendizagem, posso avaliar qualquer uma outra situação. Ou seja, eu posso estar fazendo uma avaliação independentemente dos outros dois processos. Por outro lado, isso pode estar acontecendo em duplas, né? Em pares. Eu posso estar ensinando e a criança ou aluno, né, estar aprendendo. Eu posso estar ensinando e estar avaliando. A criança pode estar aprendendo e eu avaliando. Enfim, o que nos interessa é o ensino que gera aprendizagem e que está sendo constantemente avaliado. Então, me interessa uma avaliação, neste artigo, que ocorra intrinsecamente ao processo de ensino e ao processo de aprendizagem, ok? Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre a metodologia de ensino, aprendizagem, avaliação de matemática através da resolução de problemas. Bom, essa metodologia, ela parte de um problema, que nós chamamos de problema gerador, tá? Para chegar à formalização de um conceito matemático, de um novo conceito para o aluno, ok? Então, a ideia da metodologia é essa. A partir de um problema, a gente desenvolver um conteúdo matemático e, ao final, formalizar esse conteúdo matemático, esse conceito, esse algoritmo, seja lá o que a gente estiver trabalhando para o aluno, tá? Bom, quando a gente trabalha com essa metodologia, a gente precisa fazer o seguinte: nós precisamos, primeiramente, pensar num problema. Esse problema ele pode ser original, né? Pensado exclusivamente para aquele fim, ou a gente pode ter um problema que já existe, que a gente se deparou, ou num livro, ou numa situação, enfim, não importa. A gente vai pegar um problema e a primeira coisa, nós vamos avaliar esse processo, nós vamos avaliar esse problema, depois nós vamos apresentar esse problema para que haja uma avaliação integrada ao processo de ensino-aprendizagem, certo? Vamos tentar entender qual é o sentido atribuído pelo aluno com relação ao conceito, e depois disso tudo é importante que seja realizada uma meta-avaliação. E nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas coisas, ok? Bom, sobre avaliar um problema, né? Então, quando a gente encontra um problema, ou quando a gente pensa, quando a gente cria um problema, nós precisamos avaliar a validade deste problema como problema gerador. Então eu vou questionar: isso é um problema? Ora, mas é um problema para quem? Não pode ser problema para o professor, tem que ser um problema para o aluno. E o que é exatamente um problema? Imaginemos o seguinte: eu estou trancado numa sala. A porta está fechada com a chave. Se eu não quero, se eu não preciso sair, eu não tenho problema nenhum. Se eu tenho a chave para abrir a porta e preciso sair, eu também não tenho problema. Só haverá um problema se, na verdade, eu precisar sair, eu quiser sair e não tiver como eu fazer isso, ok? Aí eu preciso pensar numa estratégia para resolver este problema. Vou tentar bater a porta, tentar, se eu tiver um telefone celular, tentar ligar para alguém para ver se a pessoa responde, enfim, né? Isso pode chegar a uma resposta adequada que resolva o meu problema ou não. E aí, então, a gente vai ter uma discussão a respeito disso, ok? Bom, tendo escolhido um problema, né, nós precisamos pensar para que série que ele é adequado. Se eu estou trabalhando numa 8ª série, por exemplo, num 8º ano, né, eu preciso de um problema
que seja adequado à linguagem que eles estão habituados a trabalhar e que eles tenham tido, na verdade, condições de desenvolver aquele problema a partir de conteúdos que eles já trabalharam anteriormente, através de conhecimentos adquiridos anteriormente, ok? O mesmo problema pode ser aplicado, por exemplo, para um 5º ano, para um 7º ano, para um 1º ano do ensino médio, desde que ele tenha condições de ser resolvido de diversas maneiras diferentes, de acordo com a necessidade de cada um, ok? Bem, e quais conteúdos estão envolvidos na resolução deste problema, né? Quais são os conteúdos que são necessários que o aluno saiba para resolver este problema? Quais conteúdos já foram trabalhados anteriormente pelo aluno em outras séries, em outras situações, até mesmo no mesmo ano letivo, que ele possa estar utilizando para a resolução do problema? É importante que ele consiga resolver o problema sem conhecer o conteúdo que vai ser formalizado no final. E para isso a gente precisa ter a noção da possibilidade de que a resolução do problema que nós estamos propondo leve à formalização do conteúdo pretendido. Então a gente precisa perguntar, é possível que essa resolução desse problema nos leve à formalização do conteúdo pretendido? Bom, nessa metodologia a gente precisa entender como é que ocorre a avaliação integrada ao processo de ensino-aprendizagem, ok? Então, a metodologia ela se desenvolve da seguinte maneira: nós pegamos um problema, nós entregamos o problema para cada um dos alunos, eles vão realizar uma leitura individual, cada um deles, e depois uma leitura será realizada pelo professor junto com os alunos, porque é importante que ele compreenda o enunciado do problema na sua inteireza. É importante que ele saiba o que é que o problema está fornecendo e o que é que o problema está pedindo que ele faça, ok? A partir desse momento, o professor vai se colocar como um observador. A sala divididas em grupo e o professor observa um pouco cada um dos grupos. Depois disso, ele chega ao grupo e começa a fazer um questionamento aos integrantes do grupo. Ele começa um diálogo com cada um dos grupos. E nesse diálogo ele tenta perceber quais são as dificuldades, quais são as compreensões, quais são as compreensões errôneas que o aluno tem a respeito de um determinado conceito, e através de um questionamento, de uma dica, ele tenta levar o aluno à realização da resolução do problema. Mas com muito cuidado para que ele não apresente a resolução do problema. O problema não é para ele resolver, o problema é para o aluno resolver, ok? Então é importante que exista esse cuidado por parte do professor de conduzir sem entregar ao aluno a resolução pronta. E aí, então, ele precisa entender, ou buscar entender, como é que a construção do sentido conceitual pelo aluno aconteceu. Como é que o aluno pode ser transformado através da sua própria autonomia. Então, esse processo precisa desenvolver a autonomia do aluno. Não adianta só que ele consiga resolver com o auxílio externo. Ele precisa conseguir resolver o problema com o auxílio dos colegas e também de uma forma autônoma, de uma forma
que ele não precise recorrer a ninguém mais além de si e além do material que ele tiver à disposição, ok? Bom, então depois de concluído esse processo, é feita uma plenária, e nessa plenária os alunos levam as suas resoluções de cada um dos grupos e depois discute-se qual é a resolução mais adequada para aquele problema. E o professor tenta encaminhar para que a resolução que seja mais adequada para a formalização do conteúdo seja a escolhida. Se não for, tem que dar uma rebolada para que a gente consiga formalizar o conceito a partir daquela resolução que os alunos escolheram como a mais adequada, tá? E isso é bastante importante. E este é um momento de avaliação muito importante, porque o professor ele pode estar questionando novamente os alunos durante o desenvolvimento no quadro do problema, que na verdade eles vão estar replicando aquilo que eles fizeram no grupo, no quadro negro, ok? Uma outra questão também é que eles vão ter oportunidade de questionar entre si, entre grupos, um determinado grupo questionar o que outro grupo fez e também trazer isso para si, ok? A partir desse momento, né, o professor vai então formalizar a questão e vai o conteúdo matemático vai ser então formalizado de modo matematicamente explícito, ok? Usando os conceitos e as denominações matemáticas necessárias. Depois disso, depois de pronto esse processo, nós precisamos entender que é necessário realizar uma avaliação da avaliação, que nós chamamos de meta-avaliação. Então, veja, é importante saber se os conceitos, os raciocínios, as habilidades dos alunos sobre os conteúdos trabalhados foram evidenciados pela avaliação. Precisamos saber se aqueles conceitos todos, definições, raciocínios, habilidades, se eles foram apreendidos pelos alunos. Mais do que o novo conceito, também aqueles conceitos que já foram trabalhados em outras situações. Aí o professor precisa se questionar se a finalidade da avaliação foi atingida. Quando ele pensou a avaliação, ele tinha alguns objetivos, além daquele objetivo de formalização e de construção do conhecimento, e esses objetivos foram atingidos, a avaliação foi suficiente para isso, o tempo que nós definimos, que nós determinamos para a realização da atividade foi suficiente, foi pouco, foi muito tempo, eu tive que antecipar a discussão, a plenária, para que pudesse se adequar à realidade, né? Os alunos eles se engajaram na realização da tarefa. De que modo? Se eles não se engajaram, por que não se engajaram? O que é que aconteceu? Certo? A avaliação proposta possibilitou aos alunos expressarem o seu raciocínio, demonstrando ou não algum conhecimento sobre os conteúdos de matemática que foram trabalhados, que foram utilizados durante a resolução do problema. Houve uma efetiva aprendizagem da matemática pelos alunos durante a realização da atividade. Observem que quando eu falo em efetiva aprendizagem da matemática, eu estou pensando sim no conteúdo que era o objetivo de ser trabalhado, mas também estou pensando naqueles conteúdos que existiam, que eles deveriam trazer para essa aula e que a partir desse momento eles, se não sabiam, tiveram que aprender naquele momento, né? Então, houve essa efetiva aprendizagem. Como é que essa atividade poderia ser melhorada? Eu poderia melhorar o problema? Eu poderia melhorar a dinâmica da sala de aula?
como é que isso poderia estar acontecendo. Aí, eu gostaria de concluir falando um pouquinho sobre essa metodologia, a metodologia de ensino-aprendizagem e avaliação de matemática através da resolução de problemas. Nós entendemos que essa metodologia ela consegue integrar de maneira bastante eficiente a avaliação ao processo de ensino-aprendizagem. É aquele momento em que você ensina, que o aluno aprende e que a avaliação está presente, verificando se o conteúdo foi apreendido pelo aluno de maneira eficiente e se o ensino que você propôs foi eficiente ou não. Então, nós começamos a pensar que a avaliação ela possa ser mais do que um instrumento de aferição de desempenho, mais do que um momento de aferição da aprendizagem. Ela passa a ser um momento para a aprendizagem. Nós podemos entender que há nessa metodologia um momento em que a avaliação acontece como aprendizagem, que acontece a aprendizagem através da avaliação. Essa avaliação que, na verdade, ela é uma troca de feedback entre o professor e o aluno. O professor dá o seu feedback ao aluno de acordo com questionamentos que o aluno faz. O professor retorna através de questionamentos que o aluno responde, dando feedback para o professor. E o professor retorna esse feedback para o aluno através de novos questionamentos, de dicas, de proposições, de afirmações, enfim, uma infinidade de questões que podem estar surgindo. Então, essa é a avaliação que nós buscamos no mundo atual. Uma avaliação que esteja apontada para a aprendizagem do aluno, que faça com que o aluno caminhe junto com o professor e não coloque o aluno de modo de enfrentamento ao professor, como ou como são as avaliações tradicionais. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Um abraço e até mais.